No episódio anterior, a gente viu o iluminismo construir o vocabulário da democracia moderna, direitos naturais, soberania popular, separação de poderes, e viu esse vocabulário ganhar vida em duas revoluções, a americana e a francesa. Mas há uma diferença enorme entre proclamar que a democracia é legítima e construir uma democracia que funcione de verdade. Os pais fundadores americanos sabiam muito bem disso. Eles tinham lido Locke, tinham lido Montesquieu, tinham proclamado a independência em nome dos direitos naturais. E depois tiveram que sentar numa sala abafada na Filadélfia, no verão de 1787, e resolveram um problema muito concreto. Como criar um governo central forte o suficiente para governar uma nação, sem criar um governo tão poderoso que poderia distribuir a liberdade que eles tinham acabado de conquistar. Como fazer a democracia funcionar sem que ela destruísse a si mesma? 50 anos depois, um jovem aristocrata francês chegou aos Estados Unidos com um caderno de notas e uma curiosidade sem limites. Alex de Tocqueville, que queria entender o sistema penitenciário americano, pelo menos esse era o pretexto oficial da viagem. Mas o que ele realmente queria entender era outra coisa. Como a democracia se parece quando sai do papel e entra na vida real? O que ela faz com as pessoas, com a cultura, com a política, com a alma de uma sociedade? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Democrate, eu sou Alessandro Braga. Hoje, dois encontros fundamentais com a democracia praticada. Os federalistas, James Madison, Alexander Hamilton e John Jay, que escreveram o Manual de Instruções da primeira grande república democrática moderna, e Tocqueville, que foi até ela, observou tudo com olhos de cientista político e de escritor, e nos deixou talvez o livro mais perspicaz sobre a democracia que já foi escrito. Vamos lá, vamos viajar para Filadélfia, de 1787, no verão em que essa república foi projetada. Para entender os federalistas, precisamos entender o problema que eles estavam tentando resolver. A independência americana havia sido declarada em 1776, mas a nova nação operava sob os artigos da Confederação, um documento deliberadamente fraco, porque os estados tinham medo de recriar o tipo de poder central que eles tinham acabado de derrubar. O resultado era um governo federal sem poder de taxar, sem capacidade de fazer cumprir as leis, sem autoridade para regular o comércio entre os estados. A nação estava literalmente se desfazendo. A rebelião de Shays, que aconteceu entre 1786 e 1787, foi o sinal de alarme. Agricultores endividados, no estado de Massachusetts, pegaram em armas contra o governo do estado e o governo federal não tinha capacidade de responder. Se isso podia acontecer num estado, podia acontecer em qualquer outro. A Confederação parecia mais próxima do colapso do que da consolidação. E aí a Convenção Constitucional foi convocada para reformar os artigos da Confederação. Mas os delegados, ao se reunirem na Filadélfia em maio de 1787, rapidamente perceberam que a reforma não bastava. Eles precisavam começar do zero. E fizeram isso em segredo, as janelas fechadas, no calor do verão da Filadélfia, nenhum registro público dos debates. E eles fizeram isso durante meses. O resultado foi a Constituição dos Estados Unidos, assinada em setembro de 1787. Mas a Constituição precisava ser ratificada por pelo menos 9 dos 13 estados para entrar em vigor. E havia uma resistência enorme. Havia, por exemplo, os antifederalistas, Patrick Henry, George Mason, entre outros. Eles argumentavam que a nova Constituição criava um governo central poderoso demais que ameaçava as liberdades dos estados e dos indivíduos. Sem uma declaração de direitos explícitas, diziam eles, o governo federal poderia tudo. Foi para responder a essa oposição que Alexander Hamilton, James Madison e John Jay começaram a publicar, a partir de outubro de 1787, uma série de ensaios nos jornais de Nova York sob o pseudônimo coletivo de Públios, em homenagem a Públio Valério Publicola, um dos fundadores da República Romana. Esses ensaios são chamados de Federalist Papers, 85 no total, escritos em menos de um ano, alguns em poucas horas, num ritmo que hoje parece impossível mesmo com a inteligência artificial. Os federalistas começam a levantar um problema que eles chamam de problema das facções e a engenharia da liberdade. Os Federalist Papers, eles são muitas coisas ao mesmo tempo. Eles são propaganda política destinada a persuadir os nova-iorquinos a ratificar a Constituição. Eles são teoria política de primeira grandeza também, que ainda hoje é citada pela Suprema Corte Americana e estudada em curso de ciência política em todo o mundo. Eu, por exemplo, citei
tanto na minha dissertação de mestrado quanto na minha tese de doutorado. Raramente um documento de circunstância teve tanta permanência. O ensaio mais importante é, talvez por consenso, o Federalista número 10, escrito por James Madison. E ele começa atacando um problema que os filósofos políticos clássicos consideravam fatal para as repúblicas: o problema das facções. Facções, no vocabulário de Madison, são grupos de cidadãos, seja uma maioria ou seja uma minoria, que se unem em torno de algum interesse ou de alguma paixão contrário ao direito dos outros cidadãos ou ao bem da comunidade. Podem ser credores contra devedores, proprietários de terras contra comerciantes ou simplesmente pessoas com visões políticas opostas. O problema é que as facções elas são inevitáveis numa sociedade livre. Você não pode eliminar causas da facção sem eliminar a liberdade. A sabedoria convencional dizia que as repúblicas precisavam ser pequenas para sobreviver, porque em territórios pequenos o interesse comum poderia ser identificado e as facções podiam ser controladas. A democracia direta ateniense era o modelo. Madison inverte esse argumento completamente. Numa república pequena, argumenta Madison, uma facção majoritária pode facilmente dominar e oprimir as minorias. Mas numa república grande, com muitos estados, muitas regiões, muitos interesses diferentes, nenhuma facção consegue facilmente construir uma maioria estável. Os interesses, eles se cancelam mutuamente. Um grupo que consegue dominar num estado encontra oposição em outro. A diversidade do grande território, paradoxalmente, protege a liberdade melhor do que a homogeneidade do território pequeno. É uma inversão de pensamento magistral e tem uma segunda dimensão. Numa república representativa, não numa democracia direta, os representantes eleitos atuam como filtro. Cidadãos com visões refinadas e patriotismo amplo podem moderar as paixões locais. A representação não é um mal necessário, ele é um aprimoramento da democracia direta. O Federalista número 51, também de Madison, é outro texto essencial. Ele contém a frase que já citamos em um episódio anterior, mas que merece uma análise mais detida. A frase é essa: se os homens fossem anjos, nenhum governo seria necessário. Se anjos governassem os homens, nenhum controle externo ou interno sobre o governo seria necessário. Ao organizar um governo de homens sobre homens, a grande dificuldade está nisso. Primeiro, você tem que permitir que o governo controle os governados. E, em seguida, obrigá-lo a controlar a si mesmo. Controlá-lo a si mesmo. Madison não está apostando na virtude dos governantes. Ele está projetando um sistema no qual o interesse próprio de cada poder limita o interesse próprio dos outros. Dizia ele, a ambição deve ser feita para contrabalancear a ambição. O legislativo, o executivo e o judiciário devem ter interesses institucionais diferentes, para que cada um resista à expansão dos outros. É engenharia constitucional com uma visão realista, quase pessimista, da natureza humana. Alexander Hamilton, no Federalista número 78, defende a independência do judiciário e antecipa o poder de revisão judicial, a capacidade dos tribunais de declarar leis inconstitucionais. O judiciário, dizia Hamilton, é o menos perigoso dos poderes, porque não tem exército, não tem orçamento, ele só tem julgamento. E é justamente por isso que precisa de proteção. Seus membros devem ter mandato vitalício para que possam resistir às pressões dos outros poderes. Também tem um Federalista número 1, do Hamilton, que começa com uma advertência que parece ser escrita para o século XXI. Dizia assim: parece ter sido reservado ao povo deste país, por sua conduta e exemplo, decidir a importante questão de que as sociedades de seres humanos são realmente capazes de estabelecer um governo pela reflexão e pela escolha, ou se estão destinadas para sempre a depender do acidente e da força para suas constituições políticas. Ele acrescenta o seguinte: desconfie daqueles que se opõem à Constituição com argumentos apaixonados. Frequentemente, quem grita mais pela liberdade do povo é quem mais quer dominá-lo. Mas tem um outro lado do debate: os antifederalistas. Seria um erro passar pelos federalistas sem dar voz ao outro lado. Não porque eles tenham vencido o debate, mas porque levantaram objeções que moldaram profundamente a Constituição final e que ecoam em debates políticos até hoje. Patrick Henry, da Virgínia, era o mais eloquente dos opositores. Seu argumento central era simples e era poderoso. A Constituição proposta criava um governo nacional poderoso demais, que inevitavelmente absorveria os poderes dos estados e ameaçaria as liberdades individuais. Dizia ele assim: eu choro pelo destino do meu país. Ele falou isso na Convenção de Ratificação da Virgínia. Quem autorizou essa convenção a falar de nós, o povo, em vez de nós, os estados? George Mason, que havia participado da Convenção da Filadélfia, mas recusado a assinar a Constituição,
apontou a ausência de uma declaração de direitos como falha fatal. Sem garantias explícitas de liberdade de expressão, de religião, de imprensa, de julgamento por um júri, o governo federal poderia, com o tempo, suprimi-las. Esse argumento foi tão convincente que os federalistas, para garantir a ratificação, comprometeram-se a adicionar emendas de direitos individuais logo após a sua aprovação. O resultado disso foi a Declaração de Direitos, as 10 primeiras emendas à Constituição, ratificadas em 1791. Tratavam de liberdade de expressão, de religião, de imprensa, de direito de reunião, de direito de portar armas, de não ser submetidos à busca e apreensão sem mandado, direito ao julgamento por júri, a presunção de inocência, a não autoincriminação. A 9ª e a 10ª emenda reservando aos estados e ao povo os poderes não delegados ao governo federal. Os antifederalistas também desconfiavam da escala. Brutus, esse é um pseudônimo do principal escritor antifederalista, muito provavelmente Robert Yates. Ele argumentava, antecipando Madison às avessas, que uma república grande demais não poderia ser governada democraticamente. Os representantes de territórios vastos não podiam conhecer os interesses de seus eleitores. O governo central ficaria distante, burocrático, desconectado. Esse debate entre centralização e descentralização, entre o poder federal e a autonomia dos estados, entre o governo eficiente e liberdades individuais, ele não foi resolvido pela Constituição. Ele foi institucionalizado por ela. E ele continua sendo o eixo central do debate político americano até hoje, mais de 200 anos depois. Bom, vamos agora falar do Tocqueville. Ele chega à América em abril de 1831. Ele e um amigo desembarcaram em Nova York. Ele tinha 25 anos, Alex de Tocqueville. Seu amigo Gustave de Beaumont, 26. Eles tinham uma missão oficial: estudar o sistema penitenciário americano para o governo francês. Mas Tocqueville tinha uma outra agenda, muito mais ambiciosa, que ele deixou clara essa agenda numa carta que escreveu ao seu pai antes de partir. Dizia ele assim: estou no meio de uma sociedade inteiramente nova, ver tudo isso com meus próprios olhos é o que mais me fascina. E que sociedade nova era aquela? A França, que Tocqueville conhecia, ainda carregava as cicatrizes da Revolução. O ciclo de monarquia, república, terror, império napoleônico, restauração monárquica. A democracia, aos olhos de Tocqueville, parecia instável, violência, inevitável, perigosa. Os Estados Unidos eram um experimento. Uma democracia que estava funcionando há mais de 50 anos. Estável, expansiva, florescente. O que eles estavam fazendo certo? O que a França e a Europa, em consequência, podiam aprender? Tocqueville e Beaumont viajaram pelos Estados Unidos por 9 meses. Eles foram de Nova York a Nova Inglaterra. Eles viajaram pelo sul, pelo oeste, eles foram até o Canadá francófono. Eles conversaram com presidentes, conversaram com fazendeiros, com prisioneiros, com políticos, com pastores, com advogados. E Tocqueville tomava notas compulsivamente. Quando ele voltou à França, ele passou vários anos organizando essas notas, essas reflexões, e criou, o livro que se tornaria A Democracia na América. O primeiro volume foi publicado em 1835 e o segundo em 1840. O livro foi um sucesso imediato. Tocqueville tinha 30 anos e já era famoso em toda a Europa. Seguiu-se uma carreira pública notável, Academia Francesa, Parlamento, e ele foi, por um período breve, ministro das Relações Exteriores. Mas é como pensador que a posteridade conhece Alex de Tocqueville. A Democracia na América é aquele tipo raro de livro que fica mais relevante com o tempo, não menos. Vamos ver agora as ideias de Tocqueville nesse livro. Primeiro, ele fala da igualdade de condições e a tirania da maioria. O ponto de partida de toda a análise que Tocqueville faz é a observação de um fato que ele chama de fato gerador da sociedade americana: a igualdade de condições. Mas ele não está falando de igualdade econômica. Havia ricos e pobres na América, tanto quanto na Europa. Mas ele falava de igualdade social, que era a ausência de uma aristocracia hereditária, a ausência de hierarquias de nascimento que estruturavam toda a Europa. Um americano não precisava se curvar diante de nenhum nobre por causa do seu sobrenome. Qualquer um poderia, em teoria, chegar a qualquer posição. Para Tocqueville, essa igualdade de condições é o princípio organizador de tudo na sociedade democrática. Dos costumes às leis, das relações familiares até a religião. E ele vê nela tanto o maior poder quanto o maior perigo da democracia. O maior poder, diz ele, é a igualdade libera enormes energias. Uma sociedade onde qualquer um pode prosperar, onde o talento importa mais que o nascimento, onde a mobilidade social ela é real, essa sociedade produz dinamismo, produz inovação, participação. Os americanos que Tocqueville observou eram pessoas notavelmente ativas, empreendedoras, participativas. Elas se associavam para tudo, para construir uma estrada, para fundar uma escola, para combater a escravidão, para organizar uma festa. Mas tinha um outro lado. Qual era? O maior perigo,
a tirania das maiorias. Esse conceito é um dos mais importantes e mais polêmicos que Tocqueville introduziu. Na Europa, o perigo para a liberdade vinha do tirano, do monarca absoluto, da aristocracia que oprimia o povo. Mas numa democracia, o perigo podia vir da maioria. Se a maioria tem um poder soberano, quem protege as minorias? E Tocqueville não está pensando apenas em tirania legal, ou seja, em leis que discriminam as minorias. Ele está pensando em algo mais sutil e mais difuso, a tirania da opinião. Numa sociedade igualitária, onde ninguém aceita ser inferior a ninguém, a pressão para conformar-se à opinião majoritária é enorme. Quem pensa diferente da maioria não é perseguido pela lei, mas ele era socialmente ostracizado, profissionalmente prejudicado, tratado como excentricidade. Não proíbo você pensar de maneira diferente, mas a partir de hoje você é um estranho entre nós. Tocqueville vê nisso um perigo específico para a liberdade intelectual. Escritores e pensadores numa democracia tendem a autocensurar-se, a adaptar suas ideias ao gosto majoritário, não por medo de prisão, mas por medo de exclusão. A democracia pode produzir uma conformidade intelectual mais eficaz do que a censura. Pois a censura ela é identificável, ela é resistível. A pressão social ela é difusa, ela é onipresente. Essa observação de Tocqueville de quase 200 anos atrás parece hoje uma descrição do que a gente vê no Twitter, no TikTok ou nas redes sociais. O mecanismo de aprovação social, hoje em dia os likes, os compartilhamentos, os seguidores, amplificou a pressão de conformidade a uma escala que Tocqueville nunca poderia imaginar. A maioria não precisa mais da lei para silenciar quem pensa diferente. O algoritmo faz isso silenciosamente, e sem que ninguém precise assinar um decreto. Ele também fala do individualismo, das associações e do antídoto democrático. Tocqueville foi um dos primeiros pensadores a usar a palavra individualismo, e ele o faz num sentido muito específico e muito crítico. Individualismo, para ele, não é simplesmente valorizar a autonomia pessoal, é uma tendência que a democracia produz. A tendência de que pessoas de se recolherem para dentro do pequeno círculo familiar e de amigos íntimos, de desinteressarem-se dos assuntos públicos e de deixar que o governo cuide de tudo enquanto elas cuidam dos seus negócios privados. O mecanismo é o seguinte: a igualdade de condições dissolve os laços tradicionais da família extensa, da corporação de ofício, da aldeia, da classe. Na democracia, cada indivíduo se vê autossuficiente, desligado das gerações anteriores e das gerações seguintes, desligado da sua própria comunidade. Dizia ele assim: cada um se fecha em si mesmo e pretende julgar o mundo de lá de dentro. O individualismo é mais perigoso do que o egoísmo, diz Tocqueville, porque o egoísmo é um vício que a sociedade condena. O individualismo ele é visto como virtude, como independência, como autoconfiança, como não ser um fardo para ninguém. Mas o resultado político de um e de outro é o mesmo. Cidadãos que não participam, que não se associam, que abandonam o espaço público à mercê dos que querem controlá-lo. Qual é o antídoto? Tocqueville encontra a resposta numa das observações mais surpreendentes da democracia na América: a extraordinária proliferação de associações voluntárias nos Estados Unidos. Os americanos, de todas as idades, de todas as condições, de todos os espíritos, se associam constantemente. Tem associações de caráter comercial, industrial e de mil e outras espécies. Religiosas, morais, sérias, fúteis, muito gerais e muito particulares. Imensas e minúsculas, dizia ele. As associações voluntárias, o que hoje chamamos de sociedade civil, são para Tocqueville o mecanismo pelo qual os americanos combatem o individualismo e a tirania ao mesmo tempo. Ao se associarem, os cidadãos aprendem a cooperar, a subordinar os interesses imediatos, a objetivos coletivos, a exercer poder coletivo sem ter que recorrer ao Estado. A associação é a escola da democracia. Ele também traz um outro antídoto: a descentralização. O governo local, ou seja, o município, o condado, a cidade, onde a democracia americana ela é mais viva. Os cidadãos lá nos Estados Unidos, eles elegem o xerife, o juiz local, o representante da escola. Eles participam diretamente das decisões que afetam sua vida cotidiana. As instituições municipais são para a liberdade o que as escolas primárias são para a ciência. Elas as colocam ao alcance do povo. Elas lhe fazem sentir o seu gosto pacífico e o habituam ao serviço dela, dizia Tocqueville. E ele também fala da imprensa livre. Ele tem uma teoria da imprensa que vai muito além do jornalismo. O jornal é o instrumento que torna possível a associação à distância. Quando 1000 pessoas dispersas por um território vasto leem ao mesmo jornal, descobrem que compartilham as mesmas ideias. Eles formam uma comunidade de opinião e se organizam. A imprensa é a cola que mantém a sociedade civil unida num território grande demais para o contrato direto. Uma observação que novamente projeta-se diretamente sobre as redes sociais, com a diferença de que as redes podem fazer o contrário. Elas podem também fragmentar, não unir.
E aí ele fala do despotismo suave como uma ameaça que ninguém vê chegar. Esse talvez seja o conceito mais visionário dele. E talvez o mais perturbador. Ele está no segundo volume de A Democracia na América. É a descrição do que ele chama de despotismo suave ou despotismo administrativo, uma forma de tirania inteiramente nova, sem precedentes na história, que nenhuma palavra herdada do passado descreve adequadamente. Tocqueville pede ao leitor que imagine uma sociedade futura onde a igualdade progrediu tanto que cada cidadão sente-se igual a todos os outros e, portanto, não vê nem acima nem abaixo de si nenhuma relação de dependência ou de autoridade natural. Nessa sociedade, os laços sociais são fracos, o individualismo é forte, as pessoas estão repletas de pequenos e vulgares prazeres que consomem sua vida. E acima delas um poder imenso e tutelar que cuide de garantir seus prazeres e zelar por seu bem-estar social. Esse poder, diz Tocqueville, é absoluto, minucioso, regular, previdente e suave. Seria como a autoridade paterna, se como ela tivesse por objetivo preparar os homens para a virilidade. Mas pelo contrário, ele só procura fixá-los irrevogavelmente na infância. Termina a citação dele. O Estado democrático, que degenera em despotismo suave, ele não oprime violentamente, ele infantiliza. Ele resolve todos os problemas, provê todas as necessidades, poupa os cidadãos do incômodo de ter que pensar e ter que escolher. O resultado disso. Após ter tirado, assim, um por um dos indivíduos todos os atributos da cidadania, o despotismo estende sobre eles um véu tênue e uniforme que os degrada sem torturá-los. Os homens não são violentamente esmagados, mas são constrangidos, dobrados, guiados, dirigidos. Eles são privados de sua vontade, reduzidos a nada mais que um rebanho tímido e industrioso, cujo governo é o pastor. Fecho aspas. Isso foi escrito em 1840. Mas lendo hoje, parece uma descrição possível, tanto do estado de bem-estar social levado ao extremo paternalista, quanto, e talvez até mais pertinentemente, das grandes plataformas tecnológicas que antecipam nossas necessidades. Elas se tornam curadoras das nossas experiências, elas tomam decisões por nós a cada segundo, e em troca nos pedem apenas que continuemos clicando. O algoritmo que escolhe o que você vê, o que você lê, o que você deseja, ele pode ser visto como o pastor que Tocqueville, mas numa interface mais agradável. E Tocqueville não era um pessimista, ele não era um conservador nostálgico, mas ele acreditava que a democracia era inevitável e potencialmente boa, mas que requeria esforço constante para não degenerar. O antídoto para o despotismo suave é o mesmo que para o individualismo, a tirania, e para a tirania da maioria. A participação ativa, associações voluntárias, descentralização, imprensa livre, cidadãos que recusam a conveniência da tutela. Uma democracia saudável é uma democracia trabalhosa. Ela exige cidadão. Ela não exige um consumidor. E há uma última observação de Tocqueville que precisa ser mencionada, que revela a honestidade intelectual que o distingue. Ele não deixou passar a contradição fundamental da democracia americana, que era a escravidão. Em sua viagem ao Sul, Tocqueville viu de perto a escravidão e ele foi inequívoco em relação a isso. Ela é incompatível com tudo que a democracia americana proclama. E mais, previu que a questão racial seria o problema mais grave e mais duradouro que os Estados Unidos enfrentariam. Em 1831, 80 anos antes do movimento pelos direitos civis, Tocqueville escreveu que a questão não seria resolvida simplesmente pela abolição. Os preconceitos de raça, disse ele, pareciam aumentar na proporção em que a escravidão diminui. Era uma profecia que a história, tragicamente, acabou confirmando. Bom, os federalistas e Tocqueville fazem parte de uma mesma conversa, separada aí por 50 anos, mas animada pelas mesmas perguntas. Por exemplo, como proteger a democracia de si mesma? Como evitar que a soberania popular vire tirania? Como garantir que as liberdades não se dissolvam em um atomismo individualista ou em um despotismo paternalista? Madison respondeu com engenharia institucional, facções que se cancelam, poderes que se limitam, ambição que controla a ambição. Hamilton respondeu com autoridade judicial, uma instituição não eleita, mas independente, capaz de dizer não quando os outros poderes ultrapassam seus limites. E Tocqueville respondeu com sociedade civil, associações, imprensa, governo local, cidadãos que não deixam o espaço público vazio. Essas respostas, elas não são alternativas entre si, elas são complementares. E juntas, elas descrevem a arquitetura de qualquer democracia que queira durar. Instituições que se equilibram, direitos que não podem ser votados para fora e uma cultura cívica que mantém os cidadãos engajados e vigilantes.
No próximo episódio, a gente sai dos fundadores e dos observadores e entra nos desafiadores. O século XIX e o século XX viram a democracia ser atacada por dentro e por fora, pelo fascismo, pelo comunismo, pelo autoritarismo competitivo. Veremos alguns pensadores, vamos começar com alguns específicos, evidentemente, mas falaremos de enormes pensadores do século XX, como eles pensaram a democracia não como ideal a construir, mas como um sistema concreto a defender. Às vezes com as próprias contradições expostas. A gente vai começar com Schumpeter, depois vamos falar de Robert Dahl e de Norberto Bobbio, entre outros, críticos lúcidos que amavam, mas criticavam também. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar o seu like aí e de compartilhar com quem acredita que a democracia precisa ser compreendida para poder ser protegida. Madison construiu uma república que desconfiava dos homens. Tocqueville observou o que ela se tornou e nos advertiu do que ela ainda podia perder. 2 séculos depois, as advertências ainda estão de pé. Até o próximo episódio.